Boa noite, meus amores. Eu sou o professor Mário José, professor da turma 3001-3002 de Sociologia do Colégio Santos Dumont. Bem, hoje vamos conversar um pouco sobre cultura. Antes de mais nada, nós precisamos desassociar o termo cultura de algo como se pessoas tivessem e pessoas não tivessem. Todos nós temos cultura. Umas têm uma cultura mais acadêmica, erudita, né? Dependendo quanto mais estude, leia, tenha muita vivência, sabedorias populares. Então, há essas diferenças de cultura. Mas não existe ninguém que não tenha cultura. É uma grande bobagem quando alguém fala, fulano não tem cultura. Claro que tem cultura, pois todos os seres humanos, inclusive que nos diferencia dos demais animais, é o fato de possuirmos justamente a cultura, né? Existem aí os estudos dos biólogos, né? Dos cientistas que trabalham a diferença do ser humano para os demais animais, uma questão da inteligência e tal, mas sempre se descobre muita coisa, né, em relação à inteligência do animal. Eu tive uma reportagem interessante sobre as abelhas, por exemplo, né, um inseto. Sempre baleias e golfinhos estão nos surpreendendo. Então a questão que antigamente se falava muito, né? Não, é que o ser humano é um animal inteligente, é um animal racional, enquanto os outros animais são irracionais. Será que o ser humano é tão mais racional assim do que os outros animais? Algum outro animal teve capacidade ou criou possibilidade de destruir o planeta? O ser humano criou. Outro animal mata por diversão ou por outras coisas que não seja para questão de se alimentar? O ser humano mata. Quer dizer, então a gente tem que pensar um pouquinho mais em relação ao ser humano, que ele é o grande animal dominador, né? Que evoluiu mais em relação a dominar os outros animais. Não tenha dúvida sobre isso, né? Que criou essa possibilidade. Mas também tem a questão cultural aí no meio, né? Então, o que de fato nos diferencia certamente dos outros animais é a possibilidade de possuir cultura, tá? E como cultura se aprende? Cultura se aprende, isso mesmo, se aprende através da educação. O que é educação? Educação é transmissão de cultura. Quando você está educando, você está transmitindo cultura, tá? Assim, tem um exemplo muito adequado para vocês entenderem a diferença do animal ser humano dos demais animais quando a gente coloca a questão da cultura. Quando um outro animal, ele tem relação, um animal do sexo, um animal do gênero masculino, tem relação com um animal do gênero feminino, pensem bem como é essa relação, como ela acontece. Pensa aí na cabecinha de vocês. Em relação ao ser humano, como acontece essa relação? Vamos lá. O cachorro e a cachorra, né? O cachorro convida a cachorra para ir ao cinema, para conquistar ela, né? E o ser humano? Ou para uma balada, o cachorro convida para uma balada, né? Para conquistar. E o ser humano, como é que faz? O cachorro passa um perfuminho maneiro, tal, perfuminho transado da Natura ou importado,